Você já imaginou estar em um hospital, esperando por uma notícia que pode salvar a sua vida e descobrir que algo fundamental foi errado? Meu nome é Rafael. Sou médico residente e aquela noite parecia apenas mais um plantão comum. Até eu perceber que trocaram os prontuários dos pacientes. O que parecia um erro burocrático virou um pesadelo real. Um jogo contra o tempo onde cada segundo era crucial para a sobrevivência de alguém. Não conseguia evitar pensar: como alguém pode errar assim e ninguém avisar? E pior, quais as consequências disso para mim e para todos ao redor? Essa história que vou contar não é só sobre um engano, é sobre coragem, medo e uma luta desesperada para corrigir o irreparável. Antes de seguir, quero saber de você. Em que cidade e país está assistindo essa história? Comente aqui para eu saber até onde essa trama está chegando. Aquele dia começou igual a tantos outros. Uma rotina exaustiva, corredores lotados, sons constantes de monitores, alarmes e vozes apressadas. Eu, Rafael, estava no meu 3º ano de residência em um dos maiores hospitais da cidade. Um lugar onde cada decisão pode salvar ou tirar vidas. Mal sabia eu que naquela noite, um simples erro administrativo mudaria tudo. O hospital estava em plena atividade. Um paciente grave acabara de ser internado na emergência, com sinais claros de infarto agudo do miocárdio e precisava de atendimento urgente. Enquanto os médicos discutiam o caso, um detalhe passou despercebido. Os prontuários haviam sido trocados. E não era só aquele. Vários estavam no lugar errado, confundindo nomes, diagnósticos e até alergias importantes. Foi quando recebi a ordem de preparar a medicação para um paciente que, segundo o prontuário, estava com uma infecção severa no pulmão. Sem desconfiar do erro, administrei o medicamento indicado. Pouco tempo depois, recebi um chamado urgente do setor de enfermagem. O paciente apresentava reações graves, piorando rapidamente. Meu coração acelerou. Algo estava errado. Fui até o quarto e, ao conversar com a enfermeira, percebi que o paciente que eu acabara de medicar não tinha nenhuma infecção, mas sim uma alergia grave ao remédio que havia recebido. A troca de prontuários tinha provocado uma administração errada de medicamento, colocando uma vida em risco. Imediatamente, corri para a sala de plantão e comecei a revisar todos os documentos. Para minha surpresa, percebi que não era um caso isolado. Vários pacientes estavam sendo tratados com informações erradas e ninguém havia sido alertado. Um verdadeiro caos se instalava no hospital. A sensação de impotência tomou conta de mim, mas não podia perder tempo. Minha responsabilidade era garantir que os pacientes recebessem o cuidado correto. Liguei para a coordenação, mas a resposta foi vaga, quase como se tentassem minimizar o problema. Foi aí que eu entendi. Estava sozinho nessa luta. O que me esperava era uma batalha contra o relógio, contra a burocracia e contra o sistema que parecia não estar preparado para assumir seus erros. E tudo isso enquanto vidas estavam por um fio. O medo de que um erro meu pudesse custar uma vida real me consumia. Mas eu precisava agir rápido. E então veio a pior notícia. Um dos pacientes, aquele que estava em situação mais delicada, já apresentava sinais de complicações graves. O que eu faria? Como consertar um erro que poderia ser fatal? No meio do turbilhão, uma pergunta não saía da minha cabeça. Será que eu conseguiria salvar aquela pessoa antes que fosse tarde demais? O telefone não parava de tocar e os corredores do hospital continuavam lotados, mas naquele momento, tudo parecia girar em torno daquele único paciente que estava à beira do colapso. Seu nome era Lucas, um homem na casa dos 50 anos que havia chegado desacordado, com o corpo clamando por socorro e cuja situação piorava a cada minuto que eu passava tentando corrigir o erro.
Meu plantão virou uma verdadeira corrida contra o tempo, enquanto as luzes fluorescentes do hospital criavam uma atmosfera quase fria. O calor do desespero aumentava no meu peito. Passei a reavaliar cada ficha médica, conferindo alergias, tratamentos e todo o histórico que havia sido trocado no meio da confusão. Minha mente trabalhava freneticamente para reorganizar o caos. Foi então que percebi que, para além do erro administrativo, havia também uma falta de comunicação brutal entre as equipes. Enfermeiros, médicos, técnicos, todos sobrecarregados e trabalhando como autômatos, repassando informações incompletas, muitas vezes sem conferir os dados mais importantes. Isso custava caro e eu sabia que podia custar vidas. Decidi agir imediatamente. Juntei uma equipe de confiança, médicos experientes, enfermeiros dedicados, pessoal do setor de prontuário e convoquei uma reunião improvisada ali mesmo, na sala de descanso. Expliquei o que havia acontecido e a gravidade da situação. A resposta foi um misto de choque, negação e uma vontade desesperada de corrigir o erro. Foi o momento em que todos perceberam que a falha poderia ser fatal. Enquanto isso, Lucas estava na UTI, entubado, com os sinais vitais oscilando. Eu não podia me dar ao luxo de errar novamente. Tive que pedir que todos revisassem o caso com atenção máxima, pedindo o máximo de empenho e foco. Era preciso reorganizar os prontuários, restabelecer protocolos de conferência e garantir que nenhuma outra vida fosse colocada em risco. No meio da tensão, recebi uma ligação da esposa de Lucas. Sua voz tremia enquanto me pedia informações. Eu queria consolá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas naquele momento só conseguia prometer que faria o possível e o impossível para salvar o homem que ela amava. Era uma promessa que pesava no meu peito. Mas o problema não era só clínico. Comecei a sentir na pele o peso de enfrentar uma estrutura hospitalar rígida e resistente a mudanças. Alguns superiores preferiam abafar o caso, minimizar os riscos e seguir adiante como se nada tivesse acontecido. Eu me vi em um dilema ético: obedecer ordens e ignorar o perigo, ou lutar para que o erro fosse reconhecido e corrigido, mesmo que isso custasse minha carreira. No meio dessa tempestade, uma pergunta invadia meus pensamentos: quantas outras vidas poderiam estar em risco por causa daquela troca de prontuários? Eu precisava ir além. Precisava garantir que isso nunca mais acontecesse. E enquanto Lucas lutava pela vida, eu lutava para garantir que a verdade fosse revelada e que a justiça da medicina prevalecesse. O clima no hospital mudou completamente. O que até então parecia uma rotina exaustiva se transformou em um campo minado de tensões, desconfianças e decisões que poderiam definir não apenas a vida dos pacientes, mas também o futuro de todos nós que estávamos ali dentro. Eu, Rafael, me vi no centro dessa tempestade, entre a verdade que precisava ser revelada e os interesses que tentavam silenciar qualquer ruído que denunciasse o erro. Depois da reunião improvisada, as coisas ficaram mais complicadas. Alguns colegas me apoiavam, compartilhavam o medo e a urgência. Outros, porém, olhavam com desconfiança, como se eu fosse o responsável por causar todo aquele caos. Entre eles estava a doutora Helena, uma médica experiente, conhecida por sua postura rígida e pouco flexível. Ela não queria abrir essa caixa de Pandora no hospital. Em uma conversa tensa no corredor, ela me disse, em tom quase ameaçador: Rafael, às vezes precisamos aceitar que erros acontecem. Mexer nisso pode destruir nossa reputação. E pior, pode atrasar o atendimento de todos. Você está disposto a arcar com as consequências? Aquilo me fez questionar se eu realmente tinha forças para enfrentar não só o sistema, mas também pessoas que deveriam estar do meu lado. Mas enquanto isso, a situação do Lucas se agravava. Seus batimentos cardíacos ficavam mais instáveis e as horas pareciam se esticar num ritmo cruel.
Cada vez que entrava na UTI, sentia um peso esmagador no peito. Não só pela responsabilidade, mas pela sensação de impotência diante do que poderia ser evitado. Decidi me aproximar mais da família de Lucas. A esposa dele, Ana, tornou-se uma presença constante, trazendo um pouco de humanidade em meio ao caos. Em uma conversa rápida, ela me confidenciou que Lucas sempre foi um homem forte, que lutava contra uma doença crônica e que aquela internação era sua última esperança. A determinação dela me deu ainda mais combustível para não desistir. No entanto, a pressão aumentava. A direção do hospital começou a emitir ordens para que o caso não fosse comentado fora da equipe, e até pedi que eu evitasse envolver a mídia ou órgãos reguladores. Era como se quisessem enterrar o problema e seguir em frente. Eu precisava de aliados, e para isso comecei a buscar por funcionários que também tinham visto irregularidades, enfermeiros que tinham receio de falar, técnicos que não se sentiam seguros, residentes que preferiam se manter neutros. Aos poucos, percebi que aquela troca de prontuários era apenas a ponta de um iceberg maior, um sistema falho e negligente que poderia custar muitas vidas. A pergunta que me atormentava era: até onde eu iria para garantir que a verdade fosse conhecida? E pior, quem eu poderia realmente confiar naquela guerra silenciosa dentro dos corredores frios do hospital? A pressão dentro do hospital estava insuportável. Cada passo que eu dava para esclarecer a verdade parecia me afundar mais rápido em um mar de incertezas e ameaças veladas. Aquela troca de prontuários não era um simples erro burocrático, era um sintoma de um problema sistêmico, um descaso que colocava vidas em risco todos os dias. E eu, Rafael, estava decidido a não deixar isso passar em silêncio. Apesar dos alertas para manter o caso em segredo, comecei a documentar tudo, anotações detalhadas, horários, nomes, situações e consequências. Sabia que aquilo poderia ser a minha carta de defesa, a prova de que eu havia feito tudo ao meu alcance para evitar uma tragédia maior. Mas também sabia que poderia ser minha sentença dentro do hospital. Ana, a esposa de Lucas, se tornou meu apoio mais forte. Em meio a toda aquela angústia, ela encontrou força para lutar não só pela vida do marido, mas pela justiça. Ela me contou histórias do passado de Lucas, dos sonhos que ainda tinha, da esperança que depositava em mim e em toda a equipe. Aquilo me fez perceber que não podia falhar, não podia deixar que a negligência vencesse. No entanto, as coisas começaram a piorar. A doutora Helena intensificou a pressão contra mim, questionando minhas decisões na frente dos colegas, tentando desacreditar meu trabalho e minha postura. Sentia que estava sendo alvo de uma campanha silenciosa para me silenciar, para me fazer desistir. Além disso, começaram a surgir problemas técnicos. Arquivos desapareciam, registros eram alterados e documentos importantes sumiam misteriosamente. Ficava claro que alguém estava tentando esconder algo. A sensação de estar em uma teia de mentiras só aumentava. Mesmo assim, a equipe que apoia me fortalecia. Enfermeiros discretos me procuravam com informações e colegas de plantão compartilhavam relatos de casos semelhantes que haviam presenciado. O hospital não era só um lugar de cura, era um palco de segredos sombrios, e eu estava começando a desvendá-los. Enquanto isso, Lucas continuava lutando pela vida na UTI, e eu me via dividido entre o profissionalismo e a emoção. Muitas vezes, na solidão do corredor, eu me perguntava: será que conseguiríamos reverter esse caos? Ou seria tarde demais para salvar não só Lucas, mas todos aqueles que dependiam daquele sistema falho? E a pergunta que ecoava mais forte do que nunca era: quem, afinal, estava por trás de toda aquela tentativa de silenciar a verdade? Aquele último plantão foi o mais difícil da minha vida. Depois de dias imersos numa batalha silenciosa contra um sistema que parecia querer me engolir,
Eu sabia que não podia mais esperar. A saúde do Lucas piorava a cada hora, e as tentativas de sufocar a verdade só aumentavam o risco para todos os pacientes. Decidi que era hora de agir com coragem, mesmo sabendo que poderia pagar caro por isso. Reuni as provas que havia colecionado, os prontuários trocados, as alterações suspeitas nos documentos, os relatos dos colegas e enfermeiros. Junto com Ana, a esposa de Lucas, procurei a ouvidoria do hospital e órgãos de fiscalização da saúde. Sabia que levar essa denúncia adiante era arriscado, mas era necessário. A repercussão foi imediata. A direção do hospital foi obrigada a abrir uma investigação formal. A doutora Helena, que havia tentado me intimidar, passou a ser questionada por sua postura negligente e por tentar ocultar o erro. A equipe passou por um choque de realidade. O erro, que poderia ter custado a vida de Lucas, expôs uma falha sistêmica que precisava ser corrigida urgentemente. Enquanto isso, Lucas começou a apresentar sinais de melhora. A medicação correta, administrada a tempo, dava resultados e ele lutava para sair daquela cama de hospital que tinha se tornado seu cárcere. Ver a recuperação dele foi um alívio imenso, uma pequena vitória numa guerra que parecia interminável. Mas o que mais ficou marcado em mim foi o que vivi fora dos quartos de hospital. A batalha por transparência, a luta contra o silêncio imposto e a coragem que encontrei não só em mim, mas em colegas que decidiram enfrentar o sistema junto comigo. Essa história me ensinou que mesmo nos lugares mais sombrios, a luz da verdade pode brilhar quando alguém decide agir. E que o maior remédio nem sempre está nas mãos dos médicos, mas na coragem de lutar pelo que é certo. Lucas venceu. O hospital teve que se reformular e eu aprendi que ser médico vai muito além de receitar remédios. É ser guardião da vida em todas as suas dimensões. E você já passou por algo parecido? Me conte nos comentários de onde você está assistindo essa história e se já presenciou algum erro que quase custou uma vida. Sua voz importa. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos relatos que vão mexer com você. Depois de toda essa jornada, fica claro para mim que o ambiente hospitalar, tão essencial para salvar vidas, também pode esconder dramas invisíveis, erros humanos que muitas vezes custam caro demais. A troca dos prontuários foi apenas um sinal, um alerta de que precisamos prestar atenção, não só na medicina, mas em toda a estrutura que sustenta o cuidado aos pacientes. Afinal, não basta tratar doenças, é preciso cuidar das pessoas por inteiro, com transparência e responsabilidade. Minha história com Lucas é um lembrete cruel, mas necessário, de que a medicina não é infalível. E que o verdadeiro papel de um profissional da saúde vai muito além do conhecimento técnico. É preciso coragem para enfrentar erros, ética para denunciar falhas e, acima de tudo, humanidade para proteger aqueles que dependem do nosso trabalho. Quando a burocracia e o medo de represálias tentam calar a verdade, é nossa voz que deve se levantar com ainda mais força. O que vivi naquele plantão mudou minha visão sobre a profissão e sobre o sistema. Também me mostrou que, apesar das dificuldades, há esperança quando as pessoas se unem para lutar por um propósito maior. É essa união que pode transformar o caos em cuidado, o erro em aprendizado e o medo em coragem. Agora quero ouvir você. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou em um hospital? Já presenciou algum erro ou negligência que mexeu com sua vida? Compartilhe sua história nos comentários, diga de onde está assistindo. Quero conhecer quem faz parte dessa rede de histórias reais e emocionantes. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando relatos que vão prender sua atenção do começo ao fim. Histórias como a minha e a do Lucas são mais comuns do que imaginamos, e juntas
podemos dar voz a quem precisa ser ouvido. Obrigado por estar aqui até agora. A luta pela verdade e pela vida continua, e você faz parte dela.